Boa tarde a todos. Meu nome é Raíssa, eu trabalho no marketing da Colgate. Hoje eu estou aqui com uma super estrela, o Quem Ricardo dera. Novak. Ele é sócio aí de um dos maiores grupos de marketing, gestão para odontologia. Não vou apresentar, vou deixar ele se apresentar. Primeira É coisa, difícil da Ri. gente se apresentar, né? Não, Ri, uma coisa que eu li, né, na conversa que a gente teve, Uhum. não acredito que você não é dentista. Não sou dentista. Eu acho que é a primeira Como bomba, todo né? mundo pergunta Não, isso. muita gente pensa que eu sou dentista. Muita gente. Porque a gente tem tanta familiaridade com a Com a área, área. né? A gente fala, e até eu falo, pô, daqui a pouco até parte técnica. Falo, Imagino. cara, ó, que se me botar para fazer uma restauração aí, eu acho que eu Acho que me dá, viro. né? É. Nossa. Então, mas tudo começou com os meus pais, né? E meus pais também não são dentistas, mas só para o pessoal entender, o meu pai ele trabalhava na Dentsply. Então ele ficou muito tempo trabalhando na Dentsply e tal, e ele que atendia os dentistas, e aí ele montou a empresa, tem 32 anos, para atender dentistas. Nossa, e eu achei bem legal porque você falou há 32 anos atrás. Seu 32. pai, ele foi muito visionário. Muito, muito. Porque Sabe que. o que, Sabe, que ele sabe aquele enxergou? trabalhinho de mandar carta de aniversário, de retorno e tal? Meu pai que criou, pô. Então, só para o pessoal entender, meu pai trabalhava na Dentsply. Na época, a Dentsply montou um computador. Então, imagina, há 30 e poucos anos atrás, o computador. Hoje, as clínicas ainda têm dificuldade de mexer em sistema, em software. Imagina lá atrás. Caraca. Então, era um computador que, na verdade, era um software para as clínicas. E era caríssimo, custava, acho que $50 mil. Imagina, na época. Então, só a nata da odontologia, assim, o pessoal muito diferenciado tinha. E meu pai que dava. Meu pai sempre trabalhou Ele muito bem visitava os com consultórios e isso, fazia a com venda. informática. Não, ele fazia o suporte. Ah, ele fazia o E aí o suporte. pessoal, as secretárias não se adaptaram, tal, o projeto não foi para frente, ele ficou com o computador. E aí começou a fazer esse trabalho de mandar cartas de aniversário, de retorno de tratamento para os pacientes. Então imagina, eu tenho 35 anos. A empresa foi fundada há Você nasceu 32. praticamente Eu na nasci, empresa. exatamente. Nasci dobrando cartinha de Sua mãe aniversário. também trabalhava? Minha mãe também, meu pai e minha mãe, né? Que meu pai trabalhava na Dentsply, E mesmo mas trabalhando na Dentsply, ele também não é dentista. não é Porque dentista. tem alguns Não, dentistas que trabalham não lá. é Não dentista. é? Não é dentista. Então, assim que começou minha história com a odontologia. Né? Que muita Nossa, que gente fala, legal. pô, mas você estudou o mercado e viu que era uma deficiência dos dentistas? Não, não foi nada disso. Foi Eu natural. nasci, então eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na Na empresa. empresa do Então, seu pai. dobrando cartinha de aniversário, fazendo cadastro dos pacientes no sistema. Aí, com Não era nada 18, online, não era né? nada Era online. literalmente Então, enviar para o a gente endereço. pegava as fichas dos pacientes, levava para a empresa, cadastrava todos os pacientes. Imagina, o pessoal fala, eu vou ter que mudar de software, dá muito trabalho. Cara, a gente fazia isso com todos os clientes, na mão, cadastrava todos os pacientes de cada clínica, porque é a gente que fazia o controle de aniversariantes, de retorno dos meses. Então, Nossa. pô, e aí, só que a empresa, conforme ela foi desenvolvendo, a gente foi mudando um pouquinho. Então, a gente começou a criar logomarca, a gente começou a criar folder, só que a gente ia nas clínicas todo mês fazer reunião sobre esses materiais. E aí começava a dar. Poxa, meu pai há muito tempo na área, então ele conhecia muito de marketing, de enfim, e só trabalhava com os caras top. Então ele sabia o que dava certo. Então, naturalmente, ele orientava Já as aconteceu clínicas. isso. E aí a gente com uns 18 anos por aí, a gente tornou isso um serviço. Então, eu que acompanhava meu pai. Meu pai ia nas reuniões, eu ficava do lado, assim, Só escutando e ouvindo e aprendendo. anotando. E anotando. E aprendendo. Aí, com uns 20 anos, eu comecei já a visitar as clínicas sozinho, suava pra caramba, de De nervoso. nervoso. Meu, muito. Eu tinha que chegar, assim, uns 20 minutos antes. Juro Para por se Deus. preparar. É muito engraçado. Meu pai contando essa história, ele fala, o Ricardo suave igual latinha de cerveja. Ele falava, Sério? e é mesmo, eu ficava nervoso. E eu sabia que eu não podia suar, e aí se eu E aí suava mais ainda, suava porque mais não ainda, eu podia. começava a suar. Então eu tinha que chegar cedo, aí eu ficava, respirava, às vezes eu ia em prédio, ficava do lado de fora do prédio, esperando de Tomando um nervoso. ar. Mas foi muito bom, né? Então ali a gente foi se desenvolvendo, foi aprendendo muito com a vivência das clínicas, e aí a empresa foi tomando outras direções, né? Então hoje a gente é um grupo de empresas,
Então, a gente atende milhares, são mais de 4 mil dentistas que trabalham contratualmente com a gente. A gente tem uma rede de clínicas num formato um pouquinho diferente, então são quase 500 clínicas pelo Brasil. Mentoria, a gente tem um outro grupo que são 700 clínicas que a gente acompanha durante um ano, mais de 6 mil alunos, enfim. Então, aí a coisa foi expandindo. Tem agência, né? Então, tem mais de 1.000 clínicas que a gente cuida do marketing. Caraca. Tem TV indoor, que inclusive tem uma história legal com a Colgate. Com a Colgate? Lógico. Puta, ó. A história é boa? É muito boa. Não é muito boa, mas eu acho que é legal. É que faz parte do desenvolvimento. Sim. A Colgate, a gente tem uma programação de TV personalizada para as clínicas. Né? Então, o pessoal... Você oferece isso para o dentista que você aplica a mentoria? Isso. É um serviço É um serviço nosso, mas é uma outra empresa. Até quem não tem mentoria, quiser contratar, pode contratar. Então, ao invés do paciente ficar assistindo lá Rede Globo, SBT, novela. Sei lá, novela, da Atena, né? A gente fala, pô, escorre sangue na TV. Em sei lá onde. Pô, e o paciente ali, sem nenhuma vontade de estar no dentista, né? Porque o cara vai gastar o que ele não queria, geralmente está associado a alguma dor, ou é dor próprio dente, ou uma dor psicológica, né? Que a pessoa está infeliz com o sorriso. E aí fica vendo aquelas coisas. Então a gente criou uma programação de TV personalizada para cada clínica. E aí, beleza, isso daí tem... Aí com TV deve ter aí uns 15 anos já, viu? Por aí, nessa faixa. Tempo. Aí o que aconteceu? A gente estava conversando lá no começo de uma parceria com a Colgate. Aí teve uma vez, a gente foi apresentar na Colgate, era na Vila Mariana, eu acho. Continua lá? Então, lá. Pô, na Vila Mariana. E, imagina, na época não tinha TV era TV de plasma que poucas pessoas tinham. Então a gente levou, eu e meu pai, sempre eu e meu pai. A gente levou a TV desse tamanho no braço, entramos na Colgate, com a TV? Todo mundo trabalhando com a TV debaixo do braço para apresentar como funcionava. Nossa. Você acredita? Era a TV e, se eu não me engano, era uma CPU, que hoje é um mini PC, é um pendrive grande. Minúsculo, assim. Né? É minúsculo, mas era uma CPU. E a gente lá, eu e meu pai, no meio da Colgate. Eu falei para o meu pai que eu ia vir fazer esse podcast. Eu ia perguntar, seu pai trabalha com você até hoje ou ele já... Hoje a empresa é de um porte grande, né? A gente tem quase 200 pessoas trabalhando lá. Então meu pai hoje já está mais descansando e deixou a bucha para você? Deixou o forte para você. E aí ele e minha mãe ainda vão como conselheiros. Então, sempre quando é decisão muito estratégica, assim, eles estão presentes. E aí eu contei que eu ia vir fazer esse podcast, né? Aí meu pai, puta, lembra daquele mico, a gente carregando aquela TV? Imagina, gente. Eu falei, vou contar lá. Chegando. Nossa, que legal. Não e aí sabia. É isso. Aí hoje a empresa tomou outros moldes, assim, mas por isso que eu caí na odontologia. Entendeu? Então não foi uma paixão, foi um caminho que já ia seguir. Eu sempre. Eu nunca pensei em fazer... nada da área de saúde, assim, porque eu não gosto de sangue, não gosto. Mas eu sempre quis trabalhar na empresa, sempre. Eu nunca mandei um currículo, assim. O único currículo, entre aspas, que eu preenchi foi naquele programa Aprendiz, lembra? Nossa. Tinha o Aprendiz, do Roberto Justo e tal. E eu cheguei na fase final, ficaram 17 pessoas, 17, 20, alguma coisa assim, e aí eu não entrei. Mas foi bom também. Foi por pouco, mas a experiência, foi né? muito bom. Não, se eu entrasse, provavelmente eu ia seria para outro rumo. Corporativo, diferente. Então, eu sempre quis trabalhar na empresa, eu fiz administração de empresas por conta da empresa, por conta desse trabalho de consultoria, ou mentoria, né? Mas antes consultoria para as clínicas. Então, sempre foi nessa linha aí. E tenta explicar para a gente, assim, o grupo, porque é o Grupo Sucesso Odonto, certo? É o Grupo ICOM. Então, agora, tá. É difícil, né? Aí a gente vai acabar o podcast. Gente, eu vou falar a verdade. A assessora dele já tentou me explicar essa história algumas vezes. Difícil, e ela é um pouco complexa. Mas é bem complexa. Tenta resumir, assim, só para quem não te conhece. Desculpa. Imagina. Eu vou tentar. Não, vou conseguir, vai dar certo. O que acontece? A empresa, quando meus pais fundaram lá, há 32 anos, chama ICOM. Por quê? Informatização de consultórios odontológicos e médicos. Nossa. Então, hoje, o significado da sigla não tem nada a ver, né? Então, é ICOM. A ICOM hoje é uma agência de marketing que cuida de tráfego pago, cuida das campanhas de marketing para as clínicas pelo Brasil inteiro e fora do Brasil. A gente tem alguns clientes também. Então, essa é a agência.
Então, para o pessoal entender mais ou menos como a gente trabalha, a gente tem uma sequência, assim. Então, geralmente, as clínicas começam fazendo um curso que chama Sucesso Odonto, que é um curso online, só que não é só um curso, porque é um programa de acompanhamento, que é o curso... E é um período. É um período de 1 ano. E ele tem um consultor que acompanha ele nos estágios do curso, vai tirando as dúvidas, fala com ele toda semana. Isso. Legal. Então não é só um curso online que você entrega lá, a pessoa assiste. Tal. Não. Então é isso, é um programa de acompanhamento com um consultor, que o consultor, qual que é o papel dele? É trabalhar no que está no curso. A gente não entra no detalhe da clínica, tá? Então esse é o primeiro... Ajudar ele a implementar, mas ele não vai na clínica, por exemplo. Perfeito, isso aí, perfeito. Tá? Depois do curso, a gente tem uma mentoria, que é o Select, que tem gente que entra direto no Select também, que tem o curso incluso já, que aí é uma mentoria, aí é diferente. Aí é uma mentoria de 12 meses, e eu falo que é uma mentoria raiz, porque hoje em dia a mentoria está na moda, né? Pior que a gente criou mentoria, tem 2 anos que a gente fala de mentoria já. Hoje é tudo mentoria, né? A pessoa faz uma live lá, é mentoria, é tudo mentoria. Tudo. E o nosso eu falo que é uma mentoria raiz, porque o que acontece? Quando a gente criou o curso, nós criamos também um mastermind. O que é um mastermind? São várias pessoas ou empresas que têm pensamento semelhante, que topam se ajudar. Só para o pessoal entender, não é exatamente isso, mas é uma linha mais ou menos de uma maçonaria. Então, o pessoal fala, poxa, aqui todo mundo tem uma cabeça boa, todo mundo quer crescer, a gente topa se ajudar. Então, vamos se ajudar? Vamos. Isso daí é um mastermind. Então, do Sucesso Odonto, surgiu um mastermind. Aí desse mastermind tem lideranças, então tem clínicas que performam melhor, tem dentistas que estão ali, que são líderes, que compartilham mais, que ajudam mais, que têm um desempenho melhor, enfim. O que a gente começou a fazer? A gente começou a extrair, convidar esses... Aproveitar, né? Esses dentistas, porque conforme a gente foi crescendo, poxa, não dá para o Ricardo dar conta de tudo. Sim. Então a gente começou, o Fábio, que você conhece, Fábio Neto, que beijão pro Fabeta, é um cara... Beijo, Fábio. Fora de série. Então, o que a gente fez? Fábio, cara, você não quer ser mentor? Como assim? Você vai visitar as clínicas durante o ano, uma vez por ano, e vai acompanhar elas para a gente ver como que está a performance e tal. Então, imagine, é um mentor, que é uma pessoa que tem uma clínica de extremo sucesso, ensinando outros dentistas a como fazer. É isso. Então, hoje a gente tem 15 mentores trabalhando com a gente, é muita gente, está entrando mais 2 agora. E esses mentores a gente tem, voltando para o Select, uma mentoria de 12 meses, onde eles acompanham essas clínicas. No caso do Select, não tem visita, então é reunião por Zoom, online, que a gente vai fazendo o acompanhamento dessas clínicas, e essas clínicas vêm 2 vezes para São Paulo para ter treinamento. Legal. Então, o resultado do Select é um resultado muito exponencial. Assim. Os caras entram, é impressionante. No presencial, a gente já fala, todo mundo que está aqui fica tranquilo que todos vocês vão crescer e muito. Porque imagina, é alguém que, a gente tem vários mentores lá que faturam acima de 1 milhão por mês numa clínica odontológica, é um negócio inimaginável. O que é legal, não sei, não só na classe odontológica, mas às vezes a pessoa tem tanto sucesso e não quer ajudar, ensinar o outro. Exato. E no grupo, né, de vocês, é o contrário. Todo mundo que tem sucesso ajuda ao próximo, né? Ao colega de A gente profissão. fala, também começa o encontro da Select falando isso. Falando, aqui, cara, a odontologia de um modo geral, ela educa o dentista, cara, desde a faculdade, a competir um com o outro. Isso daí os próprios, boa parte dos professores fazem isso, e falam que o mercado é competitivo, e falam que é difícil, acaba formando pessoas profissionais totalmente individualistas. E a nossa cultura, o que trouxe, a empresa crescer tanto, e a empresa só cresceu tanto por conta dos resultados que a gente entrega, é exatamente o oposto, que é o compartilhamento. Então, quanto mais um ajuda o outro, cara, mais todo mundo cresce. A verdade, a gente fala, dentista não concorre com dentista. É muito difícil um paciente trocar de clínica. Ele só troca se aquela clínica não fez o papel dela direito. Exato. Então, o que a gente ensina é, a todo mundo se ajudar, que todo mundo ganha. Para um ganhar, o outro não tem que perder. Exatamente. Entende? Então, tem paciente para todo mundo. Tem paciente para todo mundo. O Brasil, então, a gente tem várias clínicas. Ontem eu fiz uma aula para o Sucesso Odonto. Cara, tem cara lá com 10, 15, 20 mil pacientes cadastrados. Não dá nem conta.
nem consegue muita, atender, nem né? consegue, entendeu? Como que entrega, Então, né? o pessoal acaba enxergando muito como concorrência, mas na verdade eles estão perdendo paciente, porque não cuidam da estrutura da clínica, porque não cuidam da sua imagem pessoal, porque não tem protocolos, às vezes não são tão bons o suficiente tecnicamente, não fazem nenhum tipo de estratégia externa. Não adianta a gente achar que a odontologia de 30 anos atrás, lá quando meu pai começou, é a mesma de hoje. Cara, não é. O mundo Precisa se inteiro. enquadrar, né? Total, mas o mundo inteiro mudou. Cara, é celular, é tudo. O mundo mudou completamente. Então, quem geralmente sofre, os dentistas estão sofrendo, é que ainda não caíram nessa realidade. E na Select, primeiro que a gente fomenta essa troca de informação, de informação, experiência. os mentores estão ali para ajudar o tempo inteiro. O tempo inteiro. O investimento não é baixo, então um cara que investe, coloca em prática e colocou em prática dá resultado. Então, começa com o Sucesso Odonto, muita gente começa já no Select, porque realmente o resultado é muito exponencial, e aí do Select, o pessoal que termina a mentoria, eles têm a possibilidade de aplicar para a Infinity, que a Infinity é uma rede de clínicas, aí sim tem um consultor e um mentor. São aquelas clínicas que têm a fachada padronizada. Mais ou menos. O padronizado é com a nossa, assim, o que é legal da Infinity? É que a clínica tem a liberdade dela. Então a gente não quer saber se a clínica é vermelha, é azul. Não precisa seguir o Não precisa seguir o manualzinho. Não, tá. Não. A única coisa que a clínica passa é por aprovação da estrutura. Então a estrutura tem que estar uma estrutura legal. A gente não quer saber se é contemporânea, se é clássica, não importa. Mas tem que ter uma estrutura legal. E aí, junto da marca, por exemplo, Colgate Odontologia. Então, junto da marca Colgate, aqui embaixo vai Infinity Clinic. Infinity. É isso. Não interfere aí, na marca da pessoa. Não. E isso é que é legal, porque as clínicas têm essa liberdade, elas têm um mentor que acompanha elas. Só que na Infinity tem uma visita anual do mentor. Então, imagina, em qualquer canto do Brasil, o mentor vai lá, passa um dia. Tem um consultor que acompanha os indicadores online o tempo inteiro. O consultor vai visitar uma vez por ano também. Então, a cada semestre, ele tem essa visita. São 3 encontros no ano aqui em São Paulo e a gente tem todo o acesso à informação da clínica em sistema. Então, a gente estabelece as metas, a gente vê como está a performance da clínica durante o mês. Você acompanha a performance de todas as Tempo clínicas real. credenciadas? Todas as clínicas, todas as clínicas. Então, essas clínicas têm um contrato de 5 anos com a gente, porque é uma entrega de conteúdo muito forte, nossa, tudo manualizado, tudo em detalhes e tal. Então, o que é legal é que eles pagam um valor fixo, eles têm um mentor que vai acompanhar eles, que vai visitar eles. A gente tem acesso ao sistema da clínica, então a gente consegue estipular as metas do mês, meta de agendamento, meta de novos pacientes, meta ticket médio, tudo. E a gente dá todo o suporte de marketing, gestão, tal, para o cara conseguir atingir aqueles resultados. Então, a Infinity é assim, na odontologia, até fora da odontologia, quando a gente conta do modelo, cara, o pessoal fica apaixonado, porque não tem nada nem parecido. Eu ia perguntar isso. Só odontologia? Só odontologia. Você pensa em expandir para outras áreas? Sim. A gente... Agora, não, então é um sucesso tão grande, né? Agora a gente está indo para a medicina também. Então a gente gravamos um curso, não sou eu, o Luiz também, se ele estiver ouvindo, um cara muito bacana, e é muito legal, assim, que a história dele é muito semelhante à minha, só que com a medicina. Ele tem uma agência, começou com o pai, mas é muito bacana, e aí ele é que vai assumir o papel de passar as informações, de dar as mentorias. Vai e tal. abrir a outra chave. Isso, a outra chave. Caraca, então é muito legal, e eu sou muito feliz com o que a gente faz, porque a gente tem um impacto, quando as clínicas procuram a gente, 80%, 90% delas é a última luzinha ali no fim do túnel. Imagina. Então a gente traz uma responsabilidade absurda e, graças a Deus, a gente consegue mudar a vida das pessoas mesmo, porque é assim, gente que está pensando em fechar a clínica, está devendo para Deus e o mundo, fala, vou dar um jeito de pagar vocês. E a gente... tira a pessoa dessa situação. Impressionante. É impressionante. E a gente fala de boca cheia mesmo, pode entrar tranquilo. Que vai dar certo. A única coisa que a gente pede é para a pessoa fazer o papel dela, que é aplicar, né? Não adianta também só ver o curso e ficar com aquilo na cabeça e não aplicar. Não tem mágica, mas se aplicar, não tem jeito. E na odonto, assim, porque seu pai começou praticamente com marketing, né? Numa visão diferenciada. E você, eu vejo que veio mais com a mentoria, pegando ali o ponto fraco,
né, que você enxergou na odontologia. Sim. E assim, gestão e marketing não é uma coisa que a gente tem na faculdade. Não tem. E nem, mas mesmo se tivesse, não seria tão específico. Não, as dificuldades ainda permaneceriam, não da forma que estão, mas as dificuldades também continuariam. Porque tudo tem mudado muito rápido e o cara que está se formando em odontologia ali, a enorme maioria, não monta o consultório. Então a pessoa vai se dar conta disso quando montar. Aí começa, montei aqui uma cadeira, e agora? Cadê os pacientes? Tem que pagar conta, como que eu faço? Imposto, a conta chega, né? Tem imposto, mas como que é imposto? Como que é o contrato? Quanto que eu pago? Como que eu trago o paciente? Como que eu cobro? Quanto eu cobro? Como é o contrato do dentista? Muitas dúvidas, né? Muito. E quais são as principais dificuldades que você enxergou, assim, nos dentistas? São muitas, viu? Muitas vezes. Que aqui, certeza, eu preciso arrumar, tem que ajudar. Tem alguns pontos, assim, que até a gente trabalha dentro da Select, que eu acho que é legal falar, porque tem uma sequência lógica. Então, a primeira questão é a questão de entender os custos da empresa. A gente percebe que os dentistas não têm isso. Então, para tudo, tá? Então, imagina, o dentista fala assim, eu vou sei lá, me especializei em ortodontia, implantodontia. Vou fazer um implante aqui, quanto que eu vou cobrar? Deixa eu ver aqui, o implante custa R$150, componente mais um pouquinho aqui, a prótese, e vou cobrar 3 mil, é o que estão cobrando aqui. Meu colega, deixa eu ver o colega do lado aqui, ele cobra 2.800. Tô começando agora, vou cobrar 2,5, acho que tá bom, vou gastar aí uns R$400 e não é isso. Então, acho que o primeiro passo que deve ser dado... Ensinar a precificar. Porque, cara, a gente dentro da Select, a gente faz até um exercício lá, é engraçado, várias vezes, a gente pega um exemplo, né? Aqui, quem que vai? Vai tal pessoa. Cara, as pessoas saem chorando de desespero. Estou fazendo tudo errado. Exatamente. E é onde... Porque o que acontece? Desculpa. Imagina. Os dentistas, geralmente, eles são empresários, porque eles têm lá, mesmo que seja uma cadeira, é uma empresa, só que eles são funcionários da própria empresa, porque, eles fazem lá restauração, atendem, né, eles o paciente. Isso, perfeito. E aí o que acontece? Conforme eles vão crescendo, eles vão chamando outros colegas para trabalhar. E aí, eles não conseguem enxergar aquilo lá como empresa, e eles ganham, porque eles estão atendendo os pacientes, eles estão ganhando como dentista. Só que muitas vezes dá um nó na cabeça, porque, imagina, começa a crescer, começa a atender mais pacientes, começa a faturar mais, mas aí chega no fim do mês e fala, mas está sobrando menos dinheiro do que quando eu atendi ali sozinho, no consultório pequenininho, o que está acontecendo? É a falta de conhecimento dos custos. Então, quase 99,9%, para não falar 100% das vezes, o problema está na precificação. E a pessoa não enxerga. Quem está ouvindo lá provavelmente fala, não, esse problema eu não tenho, porque minha precificação tem muita margem. E não tem. A gente fala de um negócio chamado custo hora, que são os seus custos fixos, que ali se atender um aluguel, por exemplo. Se atender um paciente ou 1.000 pacientes, o aluguel vai lá custar 5, 10, 15 mil reais. E a gente dilui esses custos em cada hora de atendimento, para a gente entender, por exemplo, um paciente de implante, desde quando ele chega na clínica até o momento que ele sai com a coroa lá, cara, ele vai 7 vezes no consultório. Um custo hora média aí é uns R$150. 7 vezes 150 dá R$1.000. É um custo invisível. A gente fala, é o ralo da clínica e as pessoas não veem. Então, o primeiro erro, o primeiro ponto é esse, é resolver a precificação. Porque de nada, 90% dos dentistas que procuram a gente, eles procuram o quê? Crescer. Cara, preciso de mais pacientes, preciso aumentar meu faturamento, é isso. Só que a gente faz o trabalho inverso. A gente, não, tudo bem, isso daqui a gente vai conseguir atingir. Mas primeiro vamos ver se sua precificação tá legal, porque se não tiver, a gente vê vários casos que o cara não é nem que ele está empatando, ele está tendo prejuízo. Então, quanto mais ele vende, mais ele fatura, pior é. Pior é. E é muito louco, porque você fatura mais, você está com mais pacientes. Aí, na sua cabeça, o que é sucesso? Na cabeça do dentista, o que é o sucesso? É a recepção cheia. É isso. Minha agenda está lotada, tô só tenho agenda para mês que vem. Isso, sucesso, exatamente.
E aí, pô, só que chega no fim do mês, cara, prejuízo. E aí eles acabam colocando a culpa na odontologia, né? Fala, pô, odontologia não dá dinheiro, odontologia. Não é um ajuste. Tem muito concorrente. Tem muito concorrente. Tem muito dentista. Tem muito dentista. É um ajuste de precificação. Então a gente resolve isso, entende como que está a estrutura da clínica, pô, a estrutura está legal, tá? Aí sim a gente vai para um segundo momento, que aí é começar com o marketing, né? Aí são as estratégias para fazer com que os pacientes retornem constantemente e consumam mais, obviamente dentro de todos os parâmetros éticos, dentro da clínica, e para conquistar novos pacientes também. Aí a gente trabalha tudo, que eu falo, né? Olha lá, alguém ganhou alguma coisa. Os estudantes adoram. Alguém ganhou alguma coisa. E a gente fala, pô, conforme a gente vai crescendo, novos problemas vão surgindo. Né? Então, imagina, você faz marketing... Quanto maior, né? Você maior o controle você precisa ter mais também. Mais pacientes, você precisa de mais dentistas, por exemplo. Pô, quanto que eu vou pagar para esses dentistas? Tem que ajustar dentro da precificação. O que eu mais recebo no Instagram é o pessoal perguntando, Ricardo, se eu pagar 50%, quanto de percentual tem que pagar para os dentistas? Cara, depende da sua precificação. Não é uma regrinha, depende da sua precificação. Às vezes você paga 10 mil de aluguel, o colega paga R$1.000, é diferente. Às vezes tem 10 funcionários, o colega tem 2. É diferente. Você investe 10 mil em marketing, o cara não investe nada. É diferente. Então, conforme vai crescendo, outros problemas surgem. Então, começou a fazer mais marketing, tá? Mas como a gente vai atender esses pacientes com qualidade? Como a gente vai atender esses pacientes com excelência? Quais processos? O que cada... Começa a crescer, você precisa de mais pessoas. O que cada pessoa da equipe vai fazer? Até onde essas pessoas não se sobrecarregam? Quanto eu vou pagar para cada uma dessas pessoas? Quando é o momento de contratar? Quantas pessoas eu preciso ter? Como motivar? Eu falo... E o marketing você coloca assim, em segundo lugar. Em segundo lugar. O primeiro é o ajuste da base. Você sente, não sei, né, se tem isso, mas você vê uma diferença de, sei lá, 5 anos para cá? Muito. A procura... Não sei, ficou exponencial. Muita diferença. Porque antes o dentista não tinha essa visão que o marketing era necessário. E agora a gente enxerga que assim, se a pessoa não tiver o marketing, ela tá por fora, né? Tá muito por fora, é muito difícil. Quem hoje consegue se manter sem marketing são dentistas mais antigos. Então, ou um dentista pode até ser novo, mas a clínica é antiga. Então, o pai era dentista ou ainda é. Então, a clínica tem uma carteira gigantesca de pacientes. Aí a clínica consegue bem. Né? O cara não é 100% dependente de marketing. Agora, se não for esse caso, não tem jeito. Tem outro jeito, né? E as redes sociais, elas... Mais alguém ganhou alguma coisa. Ganhou. Gol do Santos. Estão ganhando. Então, com as redes sociais, hoje em dia o mercado ele é muito mais fácil de você ter sucesso, muito mais fácil, muito. Eu conheço vários dentistas assim, estão formados há 2, 3 anos e estão explodindo. Estourando, muito bem. Então é muito mais fácil você ter sucesso, porque todo mundo tem acesso às redes sociais, todo mundo tem acesso ao YouTube, todo mundo consegue fazer um anúncio no Google, fazer um anúncio no Facebook, fazer um anúncio no Instagram. É isso, depende de quem, da pessoa. O cara que sai na frente é aquele que, tem mais coragem. Então, eu não vou nem falar que grava, por exemplo, vídeo melhor ou que se posiciona melhor nas redes sociais. Mas é o que tem mais coragem. Não precisa nascer com o dom, né? Para estar na rede social. Gente, é necessário. Eu acho que isso é legal falar. 99% de vocês, e eu também, eu falo, o pessoal vê eu gravando vídeo, cara, eu não gosto de gravar vídeo até hoje. Mas é necessário, faz parte do meu trabalho, eu tenho que fazer. Né? E você vai melhorando. Vai melhorando. Às vezes o primeiro vídeo você fica um pouco mais nervoso. Eu apaguei meus primeiros vídeos do YouTube. Eu apaguei. Porque eu não conseguia assistir. Não, eu apaguei para nem eu assistir. Nem você queria ver. Não tem nem de backup. Não tem, não tem jeito. Foi. Mas no começo não adianta. Não adianta. Então, por isso que eu tô falando que arriscar, é a coragem. Né? O pessoal, começa a gravar sozinho. Eu fiquei um tempão gravando, era só eu e a câmera, porque eu não conseguia ninguém olhando para mim. Aí, você começa a gravar, isso é uma dica bem legal para dar pro pessoal. Cara, você tem vergonha?
Pô, começa a gravar só sua voz, vai narrando, por exemplo, mostrando a clínica funcionando e tal. Você não precisa aparecer num primeiro momento. Vai narrando, porque aí você vai ganhando mais familiaridade. Vai Aí, aprendendo a falar, vai ficando mais tranquilo, né, vai na ficando mais voz. tranquilo, aí daqui a pouco você faz, aparece um pouquinho, aí vai indo, entendeu? Então, mas quem tá nas redes sociais, essa pessoa tem uma facilidade de ter um resultado Maior, muito né? mais rápido. E é democrático, tá aí para todo mundo, Sim. né? Então, ao mesmo tempo que ficou mais fácil nesse sentido, ficou mais difícil no ponto de vista do paciente. Porque o paciente, ele tem base de comparação. Ele tá na rede social, o amiguinho dele lá tá indo em um dentista. Aí o outro amiguinho vai em outro. E, pô, a gente tá nas redes sociais, tá no Instagram o tempo inteiro. Aí você vê, fala, pô, meu dentista, essa clínica do meu dentista tá muito ruim. Eu sempre achei. Tem isso, não sim, é isso. E é Então, engraçado. joga eu acho isso bom. Sim. Porque, pô, eleva o nível, entendeu? Das clínicas, de atendimento. Sim. Os pacientes vão ser melhores atendidos, os dentistas precisam se capacitar mais. Então, mas tem isso. Então, por isso que às vezes o pessoal fica meio revoltado. Ah, tô perdendo paciente. Mas é por conta disso. Porque realmente. Eu acho que antes tinha um preconceito do dentista marqueteiro na rede social. O termo marqueteiro é muito ruim, né? Não, e era assim, não, aquele é o dentista marqueteiro. E era um pouco estranho, né? Até para os professores, enfim. Sim. E hoje é estranho você me indica um dentista, a primeira coisa que você vai fazer, a clínica tem Instagram? É isso aí. Tipo, você quer ver, né, antes de ir. Então, assim, mudou totalmente. Completamente. E isso, eu acho que a gente até tem que bater palmas para esses dentistas, assim, sabe? Tem um pessoal que, pô, foi muito, hoje em dia mesmo, pode colocar o antes e depois. E, cara, o antes e depois é muito bacana porque mostra ali a qualidade. O resultado do seu trabalho. A qualidade do trabalho dos dentistas, né? E teve alguns dentistas que bateram forte nisso, né? Eu vi outro mesmo, ontem eu estava conversando com ele. Ele é um cara, porra, aquele ali é resiliente. E ele tem o sucesso que ele tem hoje, graças ao trabalho dele, a todos os méritos dele, porque ele mesmo, pô, ele brigou muito por isso. E foi um ganho para a classe como um todo. Hoje em dia, quem que usa antes e depois? Todo mundo. Então foi um ganho para a classe como um todo. Então faz com que obrigue os dentistas a se desenvolver mais nesse sentido. Sim. Então isso faz com que eles saiam da zona de conforto, porém tem uma outra janela muito maior aberta, que são as possibilidades de você ter muito mais resultado em pouco tempo. Antes, poxa, um dentista para ter uma carreira de muito sucesso, cara, o cara demorava ali. Tinha que conquistar os pacientes dele, a indicação, ia ter resultado ali. Era um passinho de formiga, né? Era uma construção. 40 anos, 40 e poucos anos, 50 anos, né? Para ter uma estabilidade, assim, ganhar muita grana, ter muito sucesso com a odontologia. Hoje em dia, não, eu falei, tem cara com 2 anos aí explodindo. Molecada voando baixo. E bons no que fazem, né? Hoje tem muita gente que tem medo de ser autônomo, sabe? Tem isso, e aí não sabe lidar com esses problemas que você falou, e aí eu acho que atrapalha demais. Atrapalha, mas tá tudo bem também. A questão é estar aberto para aprender, né? Não, tá tudo bem. Não quer dizer que a pessoa, para ter resultado, ela necessariamente tenha que ter um consultório. Não, pô, ele pode ser um excelente dentista atuando para outros consultórios, que aí ele não vai ter problema tributário, não vai ter dor de cabeça com pessoas, com equipe, não vai ter dor de cabeça com aluguel. Por isso que os dentistas que resolvem empreender, eles têm que ser muito respeitados. Porque, pô, o cara, ele não é o que a gente falou, ele não é só dentista que atende. Cara, ele é empresário também. Então ele tem problema, né? Recepcionista falta, como contratar, pede demissão, tem que pagar um imposto ali no fim do mês, tem uma porrada de custos que estão nas costas dele, que ele tem que fazer o consultório girar, porque senão ele tem que pagar aluguel, Então, o dentista que presta serviço, ele não tem essa responsabilidade, ele tem a responsabilidade técnica ali, de fazer o trabalho dele muito bem, ponta, ele vai embora e os problemas, as responsabilidades da clínica ficaram. Então, tem muita gente que não quer ter essas dores de cabeça. Fala, não, pô, eu amo a odontologia ali, eu só quero fazer a cirurgia, só quero atender os pacientes de orto, só quero atender minhas crianças, odontopediatria, e tá tudo bem, eu acho que tá tudo bem, dá para ter
ótimos resultados. É claro que quando você tem o seu negócio, você empreende, cara, não tem limite, né? Então, mas os dois, eu vejo que é perfil, né? é também. perfil, exato. Não também tem certo não errado. tem todo mundo de um não lado. Dá, senão, também não daria ter. Tem então, de tudo, tem né? De tudo, que legal. E você falou precificação, marketing. Você fala, eu vejo, né, no Instagram que você fala bastante de atendimento. De processos, né? Cara, isso daí é importantíssimo. É um problema grande, assim, você vê muito nas grande, clínicas? Muito grande. Isso daí tá aí também um outro... Antes do marketing, a gente trabalha... E quando eu atendi os dentistas, eles reclamavam muito que, assim, cada visita era uma secretária. A troca. Tem muito. Mas por quê? Eu vou perguntar pro pessoal, por que isso acontece? Porque o dentista lá atendendo, feito, cara, um louco, um paciente atrás do outro. Aí, vamos imaginar o cenário aqui, ó, o cenário. Um paciente atrás do outro, atendendo. Paciente atrás do outro atendendo. Ele é empresário, então ele não tem tempo para gestão, que está errado. Tem que ter. Ele pode ser o dentista ali que atua? Pode. Mas ele precisa de duas coisas. Primeiro, ter um pouco de tempo, pelo menos, para pensar estrategicamente no negócio dele, porque é um negócio. E ele precisa conhecer para contratar pessoas que vão cuidar do administrativo. Ele não precisa... Pô, o dentista precisa ser administrador também? É óbvio que não. Mas ele precisa conhecer, ele precisa ter cabeça de empresário. Poxa, peraí, eu vou contratar uma gerente aqui que vai cuidar do financeiro, que vai treinar a equipe, que vai ver se os processos estão funcionando direito, enquanto eu estou lá atendendo. Pronto, tá tudo bem. Senão ele não sai da sala e não consegue nem ver o que está acontecendo na clínica dele. Aí né? Imagina o cenário lá, o dentista atendendo pra caramba, aí a recepcionista fala, minha mãe tá doente, ela é do interior de Minas, eu vou ter que ir pra lá, vou pedir demissão. Aí imagina o cara, fala, caramba, ferrou. Preciso contratar outra recepcionista. Aí ele começa a ligar para um, para outro, pede indicação. Cara, a primeira que cai lá e dá um sorriso para ele, fala, não, é você, eu tô desesperado. Então ele não tem... tá aí, uma das empresas que a gente criou também foi isso. A Pro7, que é uma empresa de recrutamento e seleção para odontologia. Então, é de vocês? É nossa. Então a gente, eles fazem o recrutamento. Sou eu, a Jojo, minha esposa, a Dai, que é uma mentora, e a Karina, que é outra mentora. Então a gente... Vocês que recrutam... Gente que recruta. Então a gente busca, junto ao dentista, qual é o perfil que ele quer, e a gente faz todo o processo seletivo, as entrevistas, mapeamento do perfil do candidato, aí tem uma entrevista final, obviamente, com o próprio dentista. Então, aí que eu ia falar, de onde vem o problema? Cara, o cara não tem tempo, ele nem sabe o perfil direito que ele quer, então a pessoa começa lá, aí não tem o perfil. Aí ele fica 2, 3, 4, 5 meses treinando, batendo cabeça. Às vezes é uma pessoa que ele não gosta, não gosta assim, profissionalmente falando, mas ele fala, pô, não tem mais ninguém, vai tu mesmo, né? Bem por aí. Só para eu não ficar sozinho, me salvar, senão eu tô ferrado. Exatamente, me salva. Aí chega um momento, né? Chega um determinado momento que ou a pessoa, a colaboradora, não aguenta mais, ou ele não aguenta mais, fala, não, vou trocar. E aí começa o processo de novo, fica sem ninguém, desesperado. Aí é isso, eu tenho certeza que quem está assistindo está falando, putz, grilo, tá eu faço isso. A carapuça está servindo, né? Então todo esse processo de atendimento, de contratação, de perfil da pessoa que vai estar na vaga, o que essa pessoa vai fazer, tudo isso daí a gente ajuda. E o que eu acho que é legal do nosso trabalho, e é por isso que a gente entrega tanto resultado para as clínicas, é que a gente, e isso eu falo, ó, eu vou deixar a modéstia de lado, mas a gente é muito bom. Porque a gente não entrega um negócio, tem um monte de gente aí na internet que, pô, vende lá o curso online, muitos bons. Disponibiliza e tchau, também não quer nem saber. Não quer nem saber, ó, cara, se vira aí. Se você seguiu, se deu certo pra você. Ó, se vira aí, tá aqui, ó. Eu vendi meu curso, ponto. Exato. É o que interessa. A gente é exatamente o oposto, pô. Acho a gente que tem é o diferencial. Sempre, desde o sucesso odonto, que tem um consultor, cara, a gente tá do lado do cara. Vocês querem saber. A gente tá falando assim, ó, cara, você vai enfrentar isso daqui, a gente tá do seu lado. Dá a mão aqui, que a gente vai junto. Aí, entendeu? Então, por quê? Porque a gente confia muito no que a gente faz. Hoje, e é isso que começou lá com o meu pai, por isso que eu não sou dentista, meu pai com a minha mãe, e a gente conhece tanto, porque a vivência nas clínicas que trouxe conhecimento pra gente, só que hoje é muito exponencial. É o que eu falei, você pega Infinity mais Select, são 1.200 clínicas, que a gente está assim dentro das clínicas. Então, cara, a gente sabe qual que é o problema, a gente sabe qual que é a solução, a gente sabe tudo, não tem uma pergunta
que a gente não vai conseguir responder. Não tem. É uma vivência monstruosa. E todo mundo compartilhando, todo mundo se ajudando, todo mundo crescendo, aí um indica o outro que vai, e é isso. Entendeu? E vocês atendem, é uma curiosidade, clínicas, por exemplo, com alta rotatividade de, por exemplo, convênio? Sim, mas... Vocês tiram, né? Vamos te ajudar a... Mas por quê? A gente faz a precificação lá. E aí, onde que o dentista fala, não, mas pô, eu pago a escola dos meus filhos com convênio. A casa que eu moro, eu paguei sempre atendendo convênio. Sim. Então, eu ganho dinheiro com convênio. Só que aí a gente mostra, a gente fala, tá, mas peraí. Vocês vão dar só um outro caminho. É o seu... Não, a gente faz a conta. Fala assim, tá, mas a sua clínica tá ganhando com convênio ou você, como dentista atendendo aí, tá ganhando com convênio. A gente consegue, através de contas, né, de mostrar os cálculos, pra ele que não... fala assim, então beleza, vamos fazer o seguinte, ó, você vai se afastar 3 meses, vai colocar um colega para atender no seu lugar. Pum, prejuízo. Aí a pessoa fala, porra, eu não posso ficar nessa dependência. Porque se amanhã ou depois... Acontece alguma coisa, né? Mas mesmo que não aconteça, o cara encheu o saco, fala, meu, eu tô cansado, pô, tenho 2 filhos, 3 filhos, eu quero descansar um pouco, quero, sabe... Diminuir, né? Diminuir, e não tem essa oportunidade. Dentista, quantos dentistas não conseguem sair de férias? Mas é muitos. Mas a maioria fala, não sei, sempre ouvi, férias, não tem férias. Não tem férias, mas por quê? Porque ele é um negócio. Ele fala, eu não vou sair de férias, vou sair 1 mês de férias, vou ficar 1 mês sem receber. Exato. É a primeira coisa. Vou ficar 1 mês sem receber. Como que eu fico sem atender e sem ganhar, né? Sem ganhar, e eu ainda tenho que pagar as minhas férias, custo dobro, triplo. Aí não dá. Aí o que faz? Pô, o que mais chega pra gente? Então é importante a gente passar isso, pessoal. Pô, tem gente que gosta de atender, que ama atender, e até acho que pelos mentores, hoje a gente tem 15, estamos indo para 17 mentores. Até mais, até o fim do ano com certeza vai ter mais. Mas os mentores, a enorme maioria deles, quase todos eles, não atuam mais. Então eles têm lá a clínica deles, de extremo sucesso, e eles não atuam mais. Por quê? Foi uma opção deles. Então, muitos dentistas muito bons, tá? Alguns completamente apaixonados pela odontologia, mas eles foram ganhando gosto pela mentoria, pô, e a clínica continuou indo bem e tal, e saíram. Então, acho que até pelos mentores serem assim, tem algumas pessoas que acham que a gente fala que não, o dentista tem que estar fora do mocho. Pô, mas é bizarro isso, porque seria uma idiotice nossa. Você é dentista, eu querer te tirar da sua profissão. Porra, não tem lógica. Me formei em odonto, você não pode atender. O bobão vai lá e fala, não, você tem que sair da... Óbvio que não. Não é isso. Mas o que o dentista tem que entender é que ele tem um negócio. E se ele optou por empreender, ele tem que ter entendimento, conhecimento de empresário. E para isso, ele precisa estudar gestão e marketing, ele precisa de pessoas. Se ele não quiser fazer, não quero fazer. Porque se eu tiver que fazer, eu vou ter que abdicar de alguns, de muitos ou de poucos, depende do tamanho da clínica, atendimentos. Tudo bem, eu não quero abdicar. Cara, tá tudo bem. Só que você conhece, você vai contratar um administrador aqui, você sabe o que você vai cobrar dele, você sabe os indicadores que ele vai precisar te passar, você sabe os processos da clínica e pronto, acabou. Então, para quê? Porque a gente sabe, a realidade da odontologia é o que a gente está falando aqui. Cara, é triste. O cara fica 10, 15 anos sem férias. Porra, não existe. Qualquer pessoa tem férias. Precisa, né? Lógico, não tem como. Precisa. Ninguém é um robô, né? Não é um robô. Precisa de tempo com a família. E é uma profissão desgastante, porque você está atendendo pessoas, as pessoas têm energia diferente, tem pessoas que estão... Às vezes o dentista vira psicólogo. E sem falar do físico, né? Você é ali o tempo inteiro. Então é uma profissão que desgasta. Entendeu? Então é isso que a gente... Meu pai e minha mãe, né? Quando a gente começou a história dos cursos, foi lá em 2013, por aí. Tem quase 10 anos, como o tempo voa. Os cursos, a parte de curso. E aí, tem até uma história muito legal com relação ao CIOSP, que a gente, em janeiro de 2015, o CIOSP vem gente do Brasil inteiro. Aí a gente já estava com um trabalho legal na internet, que a gente ia fazer uma palestra gratuita para quem viesse no CIOSP. E a nossa empresa é aqui perto. Aí, tinha 250 inscritos, 252. E eu lembro do número exato. E a gente tinha um auditório para 63 pessoas. E meu sonho era lotar aquele auditório. Porque a gente fazia a palestra para 15 pessoas, 10 pequenos pessoas, grupos. Pequenos grupos.
E meu pai sempre falava que ali era um trabalho que estava iniciando de formiguinha, para mudar a classe odontológica, para colocar o dentista no lugar que ele merece, porque a gente, poxa, meu pai, eu hoje, meus grandes amigos, a enorme maioria são dentistas, porque a gente está muito na área. Então, meu pai, na época, a gente sempre vivenciou os bastidores da odontologia. Então, o que o pessoal sempre via era o palco. Sim. Então, via lá o dentista com carrão, e a gente sabia que o cara estava com o carrão financiado com 2, 3 parcelas em aberto. Por quê? Por amizade. Então, a gente sempre conheceu os bastidores da odontologia. Então, quando a gente começou essa parte de curso, meu pai sempre citava que era um trabalho de formiguinha e tal. Bom, e o sonho era lotar o auditório. Aí, a primeira palestra, 4 pessoas. Eu 2015. Brinco até que... Oi? 2015? 15 de janeiro de 2015. Foram 2. Aí eu, caraca, tem 2 pessoas lá fora, né? Na recepção. E aí eu conversando com meu pai. Pai, puta, tem 2 pessoas. O que a gente faz? Cancela, faz uma consultoria, leva para uma sala de reunião, faz uma consultoria, sei lá. Né? Aí eu brinco, falo que um milagre aconteceu e dobrou. Porque chegaram mais 2 pessoas. Aí eu lembro que, uns tempos antes eu tinha assistido no Faustão aquele Arquivo Confidencial com Chiclete com Banana. Aí o cara do Chico, o Bel Marques, falou que eles já fizeram um show para 6 pessoas. Aí eu lembrei disso e falei pro meu pai. Falei, pai, vamos fazer. O Chiclete com Banana já fez para 6 pessoas. E olha o sucesso deles hoje, E olha o sucesso deles hoje. Vamos fazer. Aí nós fizemos para aquelas 4 pessoas. Imagina, 4 pessoas. Aí eram 6 palestras. Essas 250 pessoas estavam divididas em 6 dias. A última palestra, que eu acho que era sábado à noite, tipo o último dia do CIOS, foram 3 pessoas. Fechamos com chave de ouro. E ali meu pai sempre falava que era um trabalho de formiguinha que a gente estava iniciando sempre falava isso, para mudar a classe odontológica. Foi muito boca, assim, não sei, eu conhecendo de longe, sim, vejo que é um boca a boca muito grande entre você, né, o seu time, assim. Muito. Que vai um puxando o outro, puxando né? O outro, o pessoal vai. Tem gente que acompanha a gente há 5 anos. Fala, sempre acompanhei vocês, não fala, será que é? Será que não é? Aí, pum, entra e fala, puta, eu não largo mais vocês. E aí hoje a gente fala que é um trabalho de uma multidão, né? Então, agora em outubro, a gente vai fazer o Sucesso Odonto ao Vivo, que é um evento anual nosso, para 5 mil dentistas. Cara, inimaginável. Então, a gente saiu de 3 lá, e olha que a gente já era conhecido. De 3 para 5 mil. 5 mil. Em 2019, a gente fez para quase 2 mil. Esse ano já tem mais de 2 mil convites vendidos, quase 2.500. Então, até outubro, com certeza, a gente vai ter entre 4 e 5 mil dentistas. Vocês não desistiram? Não desistimos. É isso aí. A gente sempre acreditou muito no que a gente fazia. E viu o sucesso, né? Exato. As clínicas dando certo, acho que não tem nem como. É muito gratificante. Tanto que a gente... minha voz está cada dia mais rouca, gente desgastado pra caramba, mas é viciante, assim, a gente não consegue diminuir, porque é muito gratificante. Agora, passei aqui no congresso, o pessoal parando e agradecendo, cara, sou seu aluno, você mudou minha vida, você me ajudou demais. Isso deve ser muito bom. Puta, é muito bom, é viciante, é uma droga. Essa que é a verdade. Imagina. Uma droga boa. Nossa, que legal. Então é isso. Imagina o tamanho. O que eu queria até saber, dentro da sua mentoria, até a gente se conheceu, né, com isso, eu sei que vocês falam muito assim, a importância de ter um kit ali para dar para o seu paciente. Sim, porque a gente conheceu o Ricardo, só para vocês entenderem, procurando a gente tinha um monte de cliente dele. E a gente, da onde tá vindo esses clientes que a gente não sabia? E era do próprio curso que eles ofereciam essa mentoria. E o dentista, às vezes, a gente visita, eles não sabem encaixar o preço. Às vezes a gente fala, doutor, a questão não é essa, é R$5 a mais na sua precificação, que não faz diferença e a visão do paciente é completamente diferente. Totalmente. Você até tinha perguntado sobre atendimento, eu falo pouco, aí eu me perdi. Mas a gente trabalha muito com protocolos, né? Então, por exemplo, o paciente vai na primeira consulta. Cara, qual que é o protocolo? O paciente chega lá, tá, mas e aí, quem que recebe ele? Aí recebe, o que ele faz? Preenche o cadastro, entrega para ele uma anamnese, aí oferece um café, oferece uma água, o que faz? Então, a gente tem um protocolo desenhado desde a entrada, até a hora que ele vai embora.
o que ele leva, o que ele recebe. Tem uma listinha Então, para dando check. Isso. Então, um dos pontos fortíssimos que a gente trabalha é a experiência do cliente, né? Então, o paciente chega, pô, ele entrega lá o documento, aí já preenche no sistema, entrega para o paciente, a gente chama de anamnese pessoal, que a gente pergunta várias coisas muito engraçadas, assim, a gente pergunta que time que o cara torce. Sério? Sério. Pergunta se tem animal de estimação. Pergunta qual cantor, banda favorito, Preferida. série, a gente pergunta tudo. Por quê? Para justamente a experiência do cliente ser baseada naquilo. Então, o dentista, quando recebe aquela ficha, ele já chega, né? poxa, ô Ricardo, e aí, Santista, tudo bem? Pô, seu Santos tá ruim e tal. Cria um vínculo. Aí a gente tem uma das coisas também, é uma TV no teto, né? Para o paciente ficar sendo atendido e ele tá vendo aquela TV. Aí, quando o dentista já tem a anamnese, antes de receber o paciente na recepção, ele já coloca o cantor predileto. Então, imagina, o cara entra, tá tocando lá o Música Gustavo Lima dele. E aí, um dos pontos é exatamente quando o dentista vai receber na recepção a entrega do kit. Né? Então, antes, porque geralmente o pessoal, quando entrega kit, entrega se o paciente fecha. Né? Se fechou, você leva, se não. E a gente não, a gente preconiza o contrário. Antes do paciente entrar no consultório, na sala de atendimento, ele já recebe um kit de boas-vindas da clínica e tal, para justamente causar essa experiência diferenciada. Né? E hoje experiência é tudo, né? É tudo. E é o que a gente fala, 100% das pessoas que chegam no consultório, elas vêm de outra clínica. E por que elas estão chegando? Porque elas não foram bem atendidas lá. Ou deu errado. O problema não foi resolvido. Pegou trauma. É óbvio. Ou seja, alguma coisa ruim. Né? Alguma coisa ruim aconteceu lá. Então, o que a gente quer nessa experiência? Que a pessoa entre e fale assim, uau, eu estou num lugar que a gente compara, né? E começa a comparar com as outras experiências na clínica. Fala, meu... Acho que até um próprio dentista que tinha um tipo de atendimento e passa a fazer, né, da forma que vocês orientam, ele deve ter uma visão, assim, antes e depois bizarra, né, do só paciente. De fazer o protocolo, o cara já aumenta muito o faturamento dele. Por quê? Porque ele ouve mais? Sim. Os pacientes chegam lá e falam, pô, vou fazer esse tratamento. Você consegue propor tratamentos que sejam curativos, de cura mesmo. Eles curam o paciente. Esses tratamentos, a gente fala que são tratamentos mais complexos, ticket mais alto. Então, tudo isso faz com que aumente o faturamento. Você ouve sim com melhores valores, e melhores valores realmente vai resolver o problema do paciente. Resolver o problema do paciente, o paciente fica mais feliz. O paciente mais feliz, ele indica mais. É um ciclo totalmente positivo, né? Caraca. E uma dúvida, assim, para o recém-formado. Sei que é difícil, eles normalmente querem pegar uma experiência, né? Não, mas tranquilo. Mas quando ele sai da faculdade, eu quero abrir o meu consultório. Eu recebo muito esse tipo de dúvida no Instagram. Eu vejo que você abre a caixinha e sempre tem. Sempre tem. E o que eu falo, assim, se eu tivesse me formando em odonto hoje, tá? O que eu faria? Cara, eu tentaria a qualquer custo trabalhar em clínicas que eu vejo como referência. Você fala, poxa, tô passando na frente de uma clínica lá, caramba, eu gostaria demais de ter uma clínica igual a esse cara, gostaria de ser igual ele. Pô, manda lá, é isso que eu falo. Cara, as redes sociais a gente tem acesso a todo mundo. Manda lá no Instagram da pessoa, hoje, né? Começa a comentar as publicações, mostra que você, cara, tem muito interesse. Eu falo ainda que trabalhe de graça durante um tempo. Cara, eu não posso estagiar aí. Não, mas eu não tenho ninguém não tenho vaga aqui e tal. Não, cara, eu trabalho de graça, não tem problema. É que eu quero estar junto de você e tal. Quero aprender, Pô, né? Quem não gosta de uma iniciativa dessa? E dá para começar até na faculdade, né? Sim, na própria faculdade. Na própria faculdade, isso aí. Eles conseguem fazer, entendeu? Né, então, poxa, imagina você vendo a clínica funcionar, como que os processos estão sendo executados, vendo toda a dinâmica da clínica. Cara, ali você tem um conhecimento absurdo, porque sair da faculdade imediatamente e já montar um consultório sem ter nenhuma noção, quando eu digo nenhuma noção, assim, não ter nenhum pai empresário, ou o pai tem consultório, ou não tem nada, ninguém empreende na família, é muito difícil isso acontecer, porque geralmente quem quer já tem alguma noção, né? Mas, cara, aí eu acho que é loucura, entendeu? Então, pô, passa lá 1, 2, 3 anos, 4 anos aprendendo, e aí depois você monta o seu. Entendeu? Tem bastante dentista, a gente falou, né? Os mais antigos, no caso. Sim. Que por mais que já tenha, né, o seu case ali, os seus clientes, pacientes, etc., eles procuram
assim, vocês para, sei lá. Procuram também. E é muito legal. Imagina, é legal, porque... assim, cara, no Select e eu lembro delas, assim. Pô, vão senhoras. Então, a gente teve uma senhora do Rio, que, cara, só atende paciente muito top, assim, no Rio. Lá no Leblon, pra você ter uma ideia, eu lembro, ela tem 32 ou 38 mil pacientes cadastrados. Aí é legal que eu falo assim, gente, quem que mora numa cidade aqui com menos de 30 mil habitantes? Aí sempre tem, né? O pessoal da cidade. Com certeza. Tipo, o que ela tem de paciente é maior que a doutora cidade. tem mais paciente do que essa cidade inteira. Assim, sabe? Antenada, dançando, brincando, prestando atenção, inteligente. Então a gente recebe, sim. Geralmente, esse pessoal um pouquinho mais das antigas, mas que tem uma cabeça mais aberta. Muito, a gente adora receber, porque eles são muito carinhosos, são muito, sabe, preocupados. Você vê que é legal, porque ela já tá praticamente com a vida feita, mas Sim. Ela entra para se atualizar, para melhorar ainda mais o atendimento. Então, você vai estar se divertindo ali. É muito legal, muito legal. Caraca. Tem algum, não sei, algum case assim de sucesso que te marcou muito? Eu sei que deve ter vários, mas... Tem um que eu posso falar, puta, esse meu. Eu vou até mandar para ela, para Flavinha. No Sucesso Odonto ao vivo de 2017. O que acontece? Que é igual esse que você vai fazer agora. Que é igual esse que a gente vai fazer agora. Chega no fim do evento, eu falava assim, gente, pô, alguém quer falar alguma coisa aí? Na plateia, né? Aí nesse daí a gente tinha umas 800 pessoas lá. Aí ela, pum, levantou a mão. Eu quero falar. Sempre tem, né, o pessoal? Aí eu desço, vou com o microfone. Cara, aquela menina tremia de um jeito. Só para fazer a pergunta. Não é para fazer a pergunta, para dar o depoimento do que ela achou do evento. É isso. Ó, alguém quer falar alguma coisa? Fala o que quiser. Cara, ela tremia. E com um brilho no olho, falando, contando a história dela, que ela era dentista num presídio, e que, pô, aquele dia estava sendo, aqueles 3 dias estavam sendo para ela uma mudança totalmente de vida. Cara, mas eu me emocionei na hora, e ela emocionada, assim, mas ela tremia demais, assim, e um brilho no olho, que eu falo até hoje, eu nunca vi um brilho, literalmente a frase assim, brilho no olhar era o dela. Era ela. Aí, bom, no Sucesso Odonto ao vivo, a gente abria as vagas para Prime, e ela se inscreveu. Só que ela não tinha o perfil, porque a Prime, pô, eram clínicas já mais desenvolvidas, com uma estrutura mais legal. Tal. Ela tinha um consultóriozinho, pequenininho, que a estrutura com certeza não ia ser aprovada, faturava 8 mil por mês. Ela não tinha dinheiro para pagar a Prime, então ela falou assim, Ricardo, me mandou mensagem, eu preciso demais entrar, eu tenho um Celtinha velho. Se você quiser, eu te dou o Celtinha velho, é o que eu tenho, mas eu preciso entrar nesse negócio. Aí eu falei assim, Flavinha, cara, esse seu brilho no olhar aí, não tem como dar errado. Você tá dentro. Pum, ela entrou. E aí eu combinei com ela a questão de valor, tal, enfim, fiz o que eu achei, o que eu achei que tinha que ter sido feito. E há um mês, ela, bom, de lá para cá, ela foi crescendo, faturando 200, 300, 400 mil, e montou ela aí Poços de Caldas. E ela inaugurou agora a nova clínica dela, que já estava crescendo, ela não estava, obviamente, mais no consultóriozinho, mas ela montou a nova clínica dela. Eu vou te mostrar. Maravilhosa. Aqui. Não, você não tem ideia. Não tem ideia. Saiu de uma cadeira lá, pequenininha. Não, você não está entendendo. Mas totalmente desacreditada, assim. Totalmente desacreditada. A clínica é espetacular. E olha que eu conheço clínica. Maravilhosa. E ela, na inauguração da clínica, ela falou da história dela, tal. Eu tenho um vídeo, por sinal, eu vou postar no Instagram. Então vocês procurem no Instagram lá, vai estar lá esse vídeo dela na reinauguração, né, da clínica. Cara, é um vídeo assim lindo. Eu me emocionei muito. E essa é a história que, cara, me marcou demais, porque a vida dela assim mudou. Não tem como explicar. Mudou assim da água pro rumo total. Muito. Uma pessoa totalmente desacreditada, lutou contra tudo, contra todos, e hoje vive. Ela virou uma celebridade na cidade. Assim. Hoje ela não atende mais, por opção também,
mas a clínica maravilhosa, uma clínica que performa maravilhosamente bem também. Ela feliz, virou uma celebridade respeitada na cidade, as faculdades de odontologia chamam ela para palestrar. Cara, assim, muito legal. Exemplo. Exemplo demais, ela é sensacional. Eu tenho a impressão Chama que... Flávia Navarros. Flávia Navarros, Navarros. até se o pessoal quiser seguir. E eu tenho a Tem impressão... um cabelinho curtinho, assim, parece o meu. Flavinha, é demais. Eu tenho a impressão que quem faz, né, o curso, a mentoria de vocês, a maioria é case de sucesso. Sim, enorme. Porque eu ia perguntar assim, se tem muita gente que adquire e desiste. Muito também. Infelizmente, percentualmente, mais no curso online, né? Porque é o curso online, tem o consultor, mas a barreira de entrada do curso, é um curso que custa 900 e poucos reais por mês, 12 de 900 e pouco. Não é barato, mas também não é uma barreira de entrada monstruosa, né? O Select 12 de 2.900. Então o curso, muita gente entra e às vezes, pô, o cara, sei lá, a mulher engravidou, aí dá um tempo, porque sabe que tem um ano para fazer, aí vai mais no ritmo deles. Agora, o Select, puta, é assim, 95% tem muito resultado. Muito resultado. Os que... Todo mundo, eu falo de boca cheia, assim, o cara que investe R$ 2.900 é o valor de um funcionário, né, com encargos, tudo. Mas é impossível ele não retornar o valor, é impossível. Por mais que ele fale, pô, vou ficar aqui preguiçosão, não vou fazer quase nada, mesmo assim ele vai pelo menos pagar, ele não vai ter prejuízo. Não vai ter o gasto. Não vai ter o gasto. Mas isso daí é o que eu falei, é 5%. 95% crescem demais, demais. Porque não tem como crescer. O cara está investindo uma grana boa, tem um mentor, tem o conhecimento, tem o treinamento, então fica 3 dias, são duas vezes por ano. Acompanhamento Não, mas o treinamento também, o pessoal fala, meu, isso daqui não dá para explicar. Depois pergunta pro Fábio. E o que eu acho que é legal também é que é muito... A gente faz as coisas e isso também não dá para copiar. Porque vira e mexe a gente vê, né? O pessoal fazendo gestão em marketing, odontologia, mas é muito, assim, muito, é natural. Mas tem um intangível ali que não dá para copiar, que é o amor que a gente faz às coisas. É uma doação, é uma entrega, e é uma verdade. As pessoas que vão lá, o cara tem um aprendizado monstruoso de gestão e marketing, mas tem um aprendizado de vida também. A forma que a gente se trata, a forma que a gente se respeita, a forma que as pessoas trabalham na empresa, eles percebem. Eu acho que o mindset é muito doido. Tanto que o pessoal parecido, fala, né? meu, quero ser igual a vocês. É muito doido. Os mentores, é legal ter isso, né? Muito, às vezes a pessoa é muito diferente e vocês inspiram. Inspira, a pessoa enxerga. E a pessoa quer ser melhor, né? E a gente leva isso e fala, pô, vocês são protagonistas aqui, vocês têm que levar isso adiante para a equipe de vocês. Sabe, respeitar mais os colaboradores, respeitar mais a recepcionista, respeitar mais a ASB, entender como está a vida deles, entendeu? Então, isso a gente consegue, é uma corrente, assim, hoje nas clínicas Infinity tem uma média de 5.000 pessoas trabalhando. É muita, só na Infinity, não é falando de Select, é muita gente. Então, a gente fala, é uma corrente do bem, porque a gente consegue fazer com que aos poucos as pessoas vão se tornando pessoas melhores, isso consequentemente reflete no profissional, e elas vão levando isso para a equipe, vão levando isso para a família, e vai construindo uma corrente do bem. Então, e eles percebem, não é um teatro. Eles estão ali, cara, eles percebem o jeito que a gente brinca um com o outro, e zoa, e abraça, e beija, e a gente fala como tem que tratar a equipe, e eles percebem. E é o perfil de vocês. Assim. E eles, conheci o Ricardo hoje, conheci o Ricardo, né, pessoalmente hoje, mas é perceptível. O Fábio também, sempre o Fábio sensacional. Outro mundo. Os outros dentistas também, que eu já conheço e faz parte do grupo, é engraçado. A mesma vibe. É a mesma vibe. A gente fala, o oxigênio que a gente respira é diferente. Então, quem não tá na mesma vibe, sai. E a gente acha bom que saia mesmo, que fique longe. Porque a nossa vibe é, uma ou vibe... entra na vibe ou não vem contaminar, né? Exato, ou não contamina. Pelo amor de Deus. Então, e é todo mundo contagiado, ao invés de pela vibe boa.
Que, pô, é muita... E eles, é o que eu tava falando, pô, eles percebem que aquilo é natural com a equipe, eles percebem que é verdadeiro. A gente sabe quem tem a frase, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, pô, você tá ali convivendo, então é muito legal. É muito, por isso que eu falei, é uma droga, é prazeroso demais. Que delícia. Muito bom. Que bom. Isso aí. Eu queria... Deixa eu ver uma coisa. Todas as minhas dúvidas, eu até criei novas dúvidas aqui. A gente vai... Antes de pedir, na verdade, para finalizar com uma frase ou algum recado dos dentistas aí que você quer passar, queria só avisar vocês, a gente tem uma parceria, né, Henri, que a gente fez, que o dentista Infinity, Sucesso Odonto, que seja, né? Tá lá no meio do grupo. Etc. Ele tem um desconto especial no colgatepro.com.br, que é um e-commerce voltado para o dentista. Então, o grupo deles tem um preço aí diferenciado. É isso, muito bom. A gente procura pelo volume, né, de compra, a gente procura levar. Isso ajuda, né? Ajuda muito, levar para o pessoal condições diferentes. E tornam as clínicas mais competitivas, né? Sim, com porque certeza. Elas investem menos nessas coisas e aí conseguem ou ter um lucro maior ou repassar isso para os pacientes. O desconto. Né? E para finalizar uma frase, pô, eu não sou muito bom de frase. Não precisa ser frase. Mas, sei lá, um recado. Não, meu recado para o pessoal é para... Aquelas pessoas que estão com medo, sabe? É para... Eu acho que é mais no sentido deles acreditarem, sabe? Eu acho que, pô, hoje em dia o sucesso é tão democrático, assim, o sucesso na profissão. A gente vê tantos dentistas indo tão bem e que, independentemente quem está assistindo, eu falei o caso da Flavinha agora, depois vocês procurem o dela, é impressionante, assim, a diferença. Então, independentemente de onde você esteja, a condição que você tem, onde você estudou, quem é a sua família, o que você já passou, cara, hoje as coisas são muito mais acessíveis para a gente conseguir ter uma vida diferente e levar uma vida diferente para os nossos familiares, para os nossos amigos, a gente levar coisa boa e ter um resultado legal. Então, o que basta é a gente ter coragem, né, que é agir apesar do medo. Medo todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem, mas é ter coragem e estudar, ir atrás e fazer, sabe, agir que uma hora dá certo. E fazer o bem, né? Isso a gente fala sempre. Quando você faz o bem, não tem outro final que não seja receber o bem de volta. Se a gente entrega um sorriso, a gente recebe sorriso. Se a gente entrega amor, a gente recebe amor. Então, uma hora pode demorar um pouquinho, mas uma hora você vai, se fizer isso genuinamente, vai voltar para você. Que legal, que legal. As redes sociais, para o pessoal te seguir. Me sigam no Instagram lá, gente, @Rinovac, NOVACK. Isso aí. Perfeito. Tá bom? Espero que tenha. Foi um prazer. Prazer foi meu, muito pessoalmente, bom. O podcast, que a gente faça novas parcerias. Amém. Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Lembrei da televisãozinha. Da próxima, traz ele aqui. Tá indo lá gravar podcast. Pô, seria muito legal, viu? Traz ele aqui da próxima vez. Se tiver uma oportunidade. Se você voltar outro dia aqui no Congresso, traz ele aqui. Só me convidar que eu volto. Puta, é muito legal. E a gente conversando, assim, a gente lembra das histórias, é bem legal. Faz um filme na cabeça, né? Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Gente, obrigada. Valeu, gente. Beijo para todos. Beijão.